Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos de volta aqui com vocês, todos juntos, para nós partirmos para mais um estudo bíblico, dessa forma virtual, como nós estamos fazendo, né? Desde que foi decretado aí o isolamento social. Estamos nos encontrando através do nosso canal no YouTube. E nessa quinta-feira nós estamos com os irmãos para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Convidamos você para participar conosco. Hoje nós vamos concluir aquele estudo que começamos na quinta-feira passada sobre os decretos de Deus. Então a gente viu a primeira parte na quinta-feira passada. Hoje nós vamos dar uma olhada na segunda parte, assim encerrar esse estudo sobre a doutrina dos decretos de Deus. Amém? Espero que você esteja bem, você esteja motivado para estudar a palavra do Senhor, aprender um pouco mais a palavra de Deus para a sua vida. Convido você nesse momento, antes do nosso estudo, para nós buscarmos a presença de Deus, o Espírito Santo, que Ele venha nos auxiliar no estudo da palavra, para que nós possamos entender e possamos ser ricamente abençoados, no nome de Jesus, com o nosso estudo dessa noite. Deus possa estar lhe abençoando ricamente, que você goste do estudo, que ele possa ser enriquecedor na sua vida, que ele possa abençoar a sua vida de alguma forma. Vamos orar? Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, te agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidos, juntos, reunidos, no nosso canal no YouTube, ó Deus, na nossa comunidade virtual, para estarmos estudando a tua palavra. Pedimos que tu nos auxilies através do teu Santo Espírito, que o teu Espírito nos ilumine, para que possamos entender, possamos guardar no nosso coração os ensinos maravilhosos da tua palavra e as verdades que iremos aprender logo mais no estudo. Abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos então para o estudo. É só alguns segundinhos para a gente já estar entrando na nossa tela com o estudo da palavra de Deus, a doutrina dos decretos de Deus, parte 2, concluindo o nosso estudo bíblico que a gente começou na quinta-feira passada. Deus te abençoe, bom estudo para você em nome de Jesus. Bem, amados irmãos, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo, a segunda parte do nosso estudo, concluindo nosso estudo de hoje, sobre a doutrina dos decretos de Deus. Vamos para a parte 2, quais são os decretos de Deus e quais são as suas relações, as relações entre os decretos de Deus. Então a gente vai partir agora para a segunda parte, mas antes da gente entrar nessa segunda parte, vamos fazer uma breve revisão da primeira parte que a gente aprendeu na quinta-feira passada. Então primeiro a gente definiu, o que seriam decretos de Deus. Então nós temos a definição e chegamos à conclusão que os decretos de Deus são expressões da vontade soberana de Deus. Essa é a definição mais simples que nós conseguimos encontrar, que nós estudamos na quinta-feira passada, e que traz para nós a seguinte verdade: tudo o que Deus faz já foi planejado na eternidade, antes mesmo da criação. Então, os decretos de Deus refletem as expressões da vontade soberana do próprio Deus, ok? Depois nós vimos a classificação dos decretos de Deus. A gente observou duas classificações aí. Primeira classificação que a gente viu é chamado decreto positivo, Deus faz. E a segunda classificação é o decreto permissivo, ou seja, Deus permite. No decreto positivo, Deus faz, no decreto permissivo, Deus permite. Então a gente viu essas duas classificações aí, estudamos já na quinta-feira passada. Depois nós vimos as características dos decretos de Deus. Então vimos algumas características. Se não me falha a memória, foram 5 características, A primeira, o decreto de Deus, ele é eterno, ele é imutável, ele é incondicional, ele é abrangente e ele é eficaz. Essas são as características do decreto de Deus, dos decretos de Deus que a gente observou na quinta-feira passada. Os irmãos já estudaram isso aí, já são conhecedores dessas características. Então, prosseguindo, nós vamos hoje para
a concretização, né, a parte 2 do nosso estudo. Quais são os decretos de Deus? Então a gente, dentro da nossa linha da teologia reformada, a gente tem nessa expressão dos decretos de Deus, 4 expressões desse decreto de Deus. Então são 4 decretos. Então a gente tem aí o decreto da criação, a providência, a redenção e a consumação. Então, quais são os decretos de Deus? Criação, providência, redenção, consumação. Evidentemente que a gente vai estudar cada um deles, né? Então, só para que você fique aí já com os decretos já na sua mente, na sua cabeça. Os decretos são 4: criação, providência, redenção, consumação, ok? Vamos dar uma observaçãozinha agora em cada um deles. Primeiro decreto que a gente viu é o decreto da criação. O que é que temos no decreto da criação? É o decreto que deu início a tudo que existe. Tudo que existe veio a existir a partir do decreto de Deus de criar. Tudo o que existe a partir do nada. Então, é o decreto que trata da origem de todas as coisas. Então, esse é o decreto da criação. É o decreto de Deus que deu início a tudo que existe. É o decreto que trata da origem de todas as coisas. Nós temos alguns versículos que a gente vai dar uma olhadinha aí, né? Para que a gente possa comprovar biblicamente, né, através da Bíblia, que isso aí é verdade. Então nós temos alguns textos que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Primeiro, é o primeiro versículo da Bíblia, né? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a Bíblia já parte, a Escritura já parte dessa afirmativa, né? Que Deus criou através do decreto da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Temos também Gênesis 1:27, né? Criou Deus o homem, olha aí, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a gente tem o decreto de Deus, criação dos céus e da terra. Depois temos Deus criando o homem e a mulher, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme o texto que a gente já leu aí, Gênesis 1:27, criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A gente tem mais alguns versículos que falam da criação. Êxodo 20, verso 11. Está escrito aí: pois em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou, portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Mais uma expressão bíblica aí, agora em Êxodo, colocando aí nas mãos de Deus o decreto da criação, ou seja, Deus criou, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Êxodo 20, 11. E temos também Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Então, observando aí em Jeremias, né, e o conjunto desses versículos, a gente pode dizer que Deus, ele criou tudo o que existe na face da terra, o universo, tudo foi obra da criação de Deus. Então, faz parte daquilo que nós entendemos como decreto da criação de Deus. Ok, irmãos? Vamos avançar. Partindo para o seguinte, a gente vai então para o decreto da providência. Vamos ver o que é o decreto da providência. No decreto da providência, a gente pode chegar à conclusão de que esse decreto é o governo de Deus sobre o universo que criou. Então Deus cria e Deus governa e sustenta esse mundo, né? Esse universo que ele criou. Então, a providência é o governo de Deus sobre o universo que ele criou. Significa que ele governa e ele sustenta todas as coisas e nada foge do seu controle. Então, providência é o controle de Deus, é o governo de Deus,
é o sustento de Deus da sua criação, daquilo que ele criou lá no decreto da criação. Está bem claro, queridos? Vamos ver aí os versículos que tratam sobre isso aí. Temos vários versículos que tratam sobre isso aí, né? Olha, Deus como rei, como governante, né? Como soberano. Salmo 47, versículos 7 e 8 diz: Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Muito explicativo aí, muito claro. Deus é o rei, ele governa toda a terra. Deus reina sobre as nações, então ele tem um controle, ele tem um domínio. Deus se assenta no seu santo trono. Então, sempre que fala de trono, estamos falando de governo, estamos falando de controle, e aí é Deus quem governa o universo. O universo está sob o controle e o governo de Deus. Vamos dar uma olhadinha em outros versículos. Daniel, capítulo 2, verso 21. Daniel diz: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, quem é que está no controle aí? É Deus. É ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, ele que remove reis e é ele que estabelece reis. Então, aí mais uma vez em Daniel 2:21 a gente vê esse texto ressaltando, né, que Deus está no governo, que está no controle, nada refoge ou nada foge do controle da mão de Deus. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel 2:21. Também temos outro texto em Daniel capítulo 4, versículo 25. Esse é a explicação da profecia do sonho de Nabucodonosor, que Daniel então interpreta. E observe essa interpretação de Daniel, que Daniel faz nesse sonho do rei Nabucodonosor, que ressalta, né, o controle e o domínio de Deus. Ele diz aqui: serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então aqui é uma sentença de Deus contra a soberba e o orgulho, né, de Nabucodonosor, quando, observando o seu reino, observando o esplendor da Babilônia, ele diz: olha, a Babilônia que eu construí com a minha mão, que eu fiz, que eu realizei. Então ele tem esse sonho e fica intrigado com o sonho. Daniel é chamado para trazer a interpretação do sonho, e Daniel diz: olha, serás expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais, eles vão te dar capim como a bois, você será molhado pelo orvalho do céu como os animais, passar-se-ão 7 anos em cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio, olha aí, sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Ou seja, a Babilônia, quem estava no controle não era Nabucodonosor. Quem dominava tudo era Deus. Então, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, temos aí o decreto da providência de Deus, Deus governando, né? Deus controlando as coisas, Deus sentado no trono, governando, dirigindo o mundo. Temos mais outros versículos, ainda referente à providência de Deus, decreto da providência. Temos aí os Salmos 104, versículo 27 a 30. Aí fala do sustento de Deus sobre a sua criação, né? Então, na providência, nós temos Deus governando e sustentando a sua criação, né? E aqui esses versículos enfatizam o sustento de Deus, Deus sustentando a sua criação. Diz aí: todos eles, falando aqui com relação aos homens, né? Todos eles dirigem-se a olhar a ti, esperando que lhes deis o alimento no tempo certo.
Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, a respiração, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Claro aqui que os homens, a criação, todo o universo depende do sustento que vem de quem? De Deus. E aqui está falando especificamente sobre os homens, né? Os homens dependem de Deus para viver, para existir. Todos eles se dirigem o olhar a ti, esperando que ele dês alimento no tempo certo. Tu dás a ele, ele recolhe, abre a tua mão, eles se saciam de coisas boas, mas quando Deus esconde o rosto, ó Deus, quando Deus não dá, né? Entram em pânico. Quando retiras o fôlego, a respiração, morrem, voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, renovas a face da terra. E ressaltando, né, o cuidado de Deus, o sustento de Deus para com a sua criação. Temos outro texto que fala sobre essa ação e sustentação de Deus da sua criação, que está no Salmo 65, versículo 9 até o versículo 13. Muito claro também aí o cuidado de Deus, né, a preservação de Deus da sua criação, da natureza. Ele diz assim: cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Olha ali, ordem, decreto. Encharcas os seus sulcros e aplainas os seus torrões. Tu o amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Mais uma vez, aqui mostrando esse cuidado de Deus, a preservação de Deus com a sua criação. Então, no decreto da providência, nós temos o governo de Deus, Deus governando o universo, toda a sua criação, e nós vemos também Deus sustentando a sua criação, né? Deus cuidando da sua criação. Louvado seja o seu nome. Amém, queridos? Estão entendendo? Providência. Agora nós vamos avançar para o terceiro decreto, que é o decreto da redenção, que a gente já aprendeu um pouquinho sobre redenção quando a gente falou naquele estudo sobre os benefícios, né, da salvação. E um desses benefícios era a redenção. Então a gente volta aqui para o decreto da redenção. Que decreto é esse? O decreto da redenção. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Redenção é o termo utilizado para falar sobre a libertação do homem de seus pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então o que é redenção? É a libertação do homem de seus pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então Deus não quer apenas governar o universo, ele quer também salvar os pecadores. Então o decreto da redenção é o decreto que trata da salvação dos pecadores. Então quando a gente ouve aí o termo redenção, conecte logo esse termo à salvação. Ele está intimamente ligado à salvação. Então em redenção é o termo utilizado para falar aí sobre a libertação do homem de seus pecados por meio de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Então Deus quer não só governar o universo, como ele governa, e sustenta o universo, como ele sustenta, mas Deus também quer salvar os pecadores, e isso ele faz através do decreto da redenção. É o decreto que trata da nossa salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos dar uma olhadinha aqui nos textos sobre isso. Isso é um tema muito recorrente da Bíblia, né? Existem milhares e milhares de textos, a gente vai selecionar
só alguns, para não ficar muito longo o nosso vídeo, tá certo? Efésios capítulo 1, verso 4 a 7, diz assim, o texto: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui nós temos todo o plano de Deus aí, desse decreto, né? Decreto da redenção, que é o decreto que trata da salvação dos pecadores, da nossa salvação em Cristo, né? Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, e em amor ele nos predestina para ele nos adota como filho através de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da vontade dele, isso para o louvor da sua glória, e através da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente. A salvação não vem do nosso esforço, né? É um dom de Deus, vem gratuitamente de Deus, que ele diz aqui que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, no qual, né, temos o que? A redenção, a salvação, pelo seu sangue, o sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui nós temos, de uma forma bastante clara e nítida, né, o decreto da redenção, o decreto da salvação dos pecadores através do sacrifício de Cristo Jesus, onde aí Deus nos escolhe, onde Deus nos predestina, onde Deus nos adota, onde ele faz isso segundo a sua vontade, ele faz isso para o louvor da sua glória, ele nos concede isso gratuitamente através de Cristo. Nós temos então a salvação, a redenção, através do sangue de Jesus, ou seja, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus na nossa vida. Bem, queridos, vamos continuar, temos mais textos. Este é bastante claro. Vamos ver mais um texto aqui para que a gente possa estar complementando esse tópico da redenção. Olha aí. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Diz aí o texto: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então observe que o termo redenção ele está sempre associado à remissão dos pecados, ou seja, à nossa salvação. Então, Paulo fala aí nos Colossenses que Deus nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o reino de Jesus, do Filho do seu amor, e no qual, nesse transporte para esse reino de Jesus, nós temos a redenção, nós temos a salvação, ou seja, nós temos a remissão dos nossos pecados. Muito claro aí esse termo daí da redenção. Lembre-se, redenção, remissão dos pecados, salvação. Sempre que se falar de redenção, está se falando a respeito da salvação dos pecadores através da remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bem, queridos, vamos avançar então. Vamos agora para o último decreto, que é o decreto da consumação. O que seria então esse decreto da consumação? Vamos dar uma olhadinha nesse decreto, que é o decreto da consumação. Vamos dar uma olhadinha para a gente entender um pouquinho. Olha aí. A palavra consumação significa ato de levar algo a seu termo, ato de chegar ao término, ou seja, chegar até ao fim. Então, consumação é o decreto que trata da vitória final de Deus em todas as suas obras. Então, quando a gente está falando da consumação, nós estamos falando da vitória final de Deus em todas as suas obras, né? Tem até aquele hino que a gente canta na igreja, né? Quando enfim chegar o dia da vitória
vitória do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça, lá estarei. Então está se falando da consumação aí, né? Esse hino, ele está exaltando aí a consumação, ou está falando da consumação, ou seja, o dia que chegar a vitória final do meu rei, a vitória final de Jesus. Então, quando se trata de consumação, nós estamos falando daquele decreto de Deus, na qual ele decreta a vitória final através do decreto que ele estabeleceu em todas as suas obras. Então, o que é o decreto da consumação? É o decreto que trata da vitória final de Deus em todas as suas obras. Vai chegar o dia da vitória final, onde tudo vai ser consumado, ou seja, vai ser levado a seu termo, vai chegar a seu término. Deus vai levar ao fim. Então, isso aí é chamado de consumação. Ok, queridos? Deu para entender direitinho? Então, consumação, ato de levar até o seu termo, é ato de chegar até o fim, até o término. Em se tratando, né, do termo bíblico, o decreto da consumação trata da vitória final de Deus em todas as suas obras. Louvado seja Deus, porque Ele já decretou a vitória de cada um de nós. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos que nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque a vitória final já está decretada e é um ato que vai chegar a seu termo, vai chegar o momento da vitória final do Senhor. E quando chegar esse dia, como diz o hino, pela sua imensa graça, nós estaremos lá em nome de Jesus. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos que falam sobre isso, para a gente terminar o nosso estudo, tá certo? Então temos aí Mateus 13, 49. Assim será na consumação, olha aí, dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Quando chegar a consumação, ou seja, o tempo da vitória final, que ele chama aqui de consumação dos séculos, virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. Mateus capítulo 13, verso 49. Temos também Lucas 21, 27, texto muito conhecido, né? Fala da volta do Senhor, e a vitória final está relacionada com a segunda volta de Jesus, com a vinda de Jesus, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí o momento da consumação, da vitória final de Deus sobre todas as suas obras. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Louvado seja Deus. E Mateus 25, 31 e 32 também fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, está falando da volta, né, de Jesus, do Filho do Homem, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aqui está se tratando de quê? Da consumação, ou seja, do dia da vitória final de Deus sobre todos e sobre tudo, quando vier o Filho do Homem. Temos também outro texto que fala sobre isso, está lá em Mateus 28, 20, Jesus instruindo os seus discípulos, né, logo depois dele ser ressuscitado, ele está indo, se despedindo dos discípulos e indo ser elevado para o Pai. Então ele orienta, né, as últimas palavras para os discípulos, está lá em Mateus 28, 20, é a chamada grande comissão. Ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o dia
da vitória final. Amém. Esse é o texto de Mateus 28:20, é o texto daquela parte que nós chamamos de a grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, quem crê foi batizado. Você ensina eles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, idem pelas nações, né? E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20, o texto da grande comissão, fala que o Senhor Jesus estará conosco até aquele dia em que ele voltar, ou seja, o dia da vitória final, o dia da consumação de todas as coisas, que aqui na Bíblia é chamada de consumação dos séculos, ou fim de todas as coisas diante da presença de Deus. Amém, meu querido? Isso aí é o decreto da consumação. Espero que você esteja atento aí e aprendendo, ok? Bem, agora nós vamos, para terminar, fazer essa relação entre os decretos de Deus, ou seja, os decretos de Deus, eles se relacionam entre si, sendo então todos eles importantes. Então, os decretos de Deus, eles se relacionam, eles se complementam. Então, todos eles são importantes e são necessários. Por quê? Porque os decretos de Deus são expressões da vontade de Deus. Então, os decretos de Deus, eles se complementam, eles se relacionam e se complementam um com o outro. Todos eles são extremamente importantes e necessários, afinal de contas, são expressões da vontade de Deus. Como é que a gente pode perceber essa relação e esse complemento? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadrozinho para a gente encerrar, tá certo? Olha aí, relações entre os decretos de Deus. Então aí, nós temos, na criação, Deus deu início à sua obra. Na providência, Deus governa e sustenta a sua criação, aquilo que ele criou, né, no decreto da criação. No decreto da redenção, Deus salva os pecadores. E no decreto da consumação, Deus completará o seu plano, ou seja, levará a termo, levará ao fim, é o dia da vitória final do Senhor. Então, observe como existe aí uma relação entre esses decretos, né? Na criação, Deus inicia a sua obra, Deus começa a sua obra. Na providência, Deus governa e sustenta a sua obra, a sua criação. Na redenção, Deus salva os pecadores através de Jesus Cristo, né? Perdoando os nossos pecados pelo sangue de Jesus. E na consumação, Deus completa, né, o seu plano. O apóstolo Paulo percebeu isso, ele fala isso quando ele estava já prestes a ser executado, quando estava em Roma. Ele diz, pois isso não me fala a memória, ele diz, pois eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, ou seja, até aquele dia. Ele está falando aí de quê? Do dia da consumação, ou seja, da vitória final de Deus, onde Deus completará o seu plano. Amém, meu querido? Espero que você tenha gostado do nosso estudo, espero que você tenha aproveitado, que Deus lhe abençoe, que Deus derrame da sua graça sobre você, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que nós tivemos de estar estudando a Tua Palavra. Fica conosco, nos abençoa, derrama a Tua graça sobre nós, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima. Fica na paz.